A meditação no Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Deus é o nosso Deus, Deus ele é um. Essa é uma frase tão básica, tão importante no judaísmo, a frase básica do judaísmo, tão conhecida, que em todos os momentos falamos essa frase, falamos 2 vezes por dia, ou até 3 vezes por dia, uma de manhã, uma de noite, e mais uma terceira vez antes de adormecer. Mas hoje eu queria entender, na sequência do GPS, estamos aqui já na 4ª aula no GPS, no capítulo 32, que é um capítulo mais profundo, porque também dentro dele, no Tânia, são alguns capítulos contidos dentro dele, 46, 47, 48, 49, então por isso que está, na verdade, demorando um pouquinho mais esse capítulo, mas hoje iremos terminar, se Deus quiser. Então contam que havia um grande advogado com muito sucesso, com muitos clientes, reuniões e atividades, e o tempo todo ele estava ocupado. E sempre estava um telefonema, numa reunião, no escritório, fora, viajando, falando com o cliente, e o filho dele, coitado, tentando falar com seu pai, fazendo de tudo para falar com o pai, e o pai sempre tinha uma desculpa furada que não tinha tempo, mais tarde, amanhã, depois, não tenho tempo para você. O pai extremamente ocupado, e o filho ficou preocupado com o pai, ele queria falar com o pai, queria trocar alguma palavra, brincar com o pai, como qualquer criança precisa, ou como qualquer pai normal precisa se dedicar um pouquinho para os seus filhos. Então o filho, desesperado, ele vira para o pai e fala: papai, quanto tempo ou quanto custa 1 hora no seu trabalho? Uma consulta, quanto custa uma consulta? Fala, $200, 1 hora de consulta comigo. Falou, tá bom, então eu vou te pagar $100 para que você possa estar comigo meia hora, brincar comigo, conversar comigo. Você consegue, papai? Então isso, na verdade, descreve o fato que para você dar atenção a algo, a alguém, você precisa prestar atenção. Você precisa parar aquilo que estava fazendo, a tua correria, a tua dedicação, teu trabalho, tua aula, para você conseguir se condensar, se diminuir e dar uma atenção para o teu filhinho, para a tua criança, para o teu adolescente que está pedindo uma atenção particular, um tempinho do seu amor, para você deitar no chão, brincar com ele, rolar com ele, ir no parque, andar de bicicleta, fazer alguma coisa legal com ele, para você criar um elo, um vínculo com este teu filho, que está muito abaixo de você, muito mais jovem do que você, uma cabeça muito inferior à tua, que você é o grande advogado. Isso se chama, na linguagem da Kabbalah, do Tânia, do GPS para a alma, Tzimtzum. Tzimtzum significa condensação. Meses atrás, na verdade, quase 1 ano atrás, eu estava aqui na rua e logo após o lançamento do nosso livro, do GPS, então um colega, um amigo bem mais velho, assimilado, ele estava andando na rua com um cachorro, ele vira para mim e ele fala: Elial, eu estava lendo o seu livro agora e eu adorei o que se chama Tzimtzum. No meio da rua. Eu falei, só para isso já valeu todo o livro, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço. Para uma pessoa no meio do nada
pensar no conceito tão básico, tão profundo da Kabbalah, da mística do Tânia, que se chama Tzimtzum, que é a condensação. O que quer dizer condensação? Porque a grande questão é como que um Deus infinito desceu e desce para se revelar para a criancinha tão pequena, tão baixa, tão desproporcional a Deus infinito, todo-poderoso, o Criador. Se para um pai ou para pais é tão difícil descer e se rebaixar para seu filho tão pequeno, tão jovem, quanto mais difícil é para Deus, o Todo-Poderoso, o Infinito, o Ein Sof, descer e se preocupar comigo. E ter esse conceito que já falamos tantas vezes, que é a Hashgacha Pratita, providência divina particular, privada para cada ser, para cada criatura. E ele se preocupa com cada coisa que eu faço, deixei de fazer. Então, ele sendo infinito, para ele descer e entrar na minha vida, no meu pensamento, na minha fala, nas minhas ações, ele precisa passar por uma condensação. Diminuir essa intensidade máxima, esse poder máximo que tem na força de Deus. Como que funciona esse Tzimtzum? Tzimtzum não é de repente, é um processo. É passo a passo, várias etapas que vai condensando, que vai diminuindo algo muito maior. 2 exemplos. A usina elétrica, uma hidrelétrica enorme, que está lá no Iguaçu, ou que está muito distante daqui. Mas você não tem como pegar a tomada do celular e colocar direto na usina. Essa usina, ela vai criar energia e que vai passar essa energia para um transformador, que vai passar por um transformador menor, e um menor, e um menor, vai passar por cabos e por cabos e por cabos, e mais um transformador até chegar na minha cidade, até chegar no meu bairro, até chegar na minha rua, no meu poste, que vai ter lá um transformador lá em cima, que vai passar para o meu prédio, e do meu prédio para o meu andar, e meu andar para a minha caixa de energia do meu apartamento, e dali vai passar para cada tomadinha, tem 220, tem o 110, para ali eu conseguir colocar uma tomada, conseguir colocar algum aparelho eletrônico para acender, para carregar o meu celular, para ligar a minha geladeira. Mas olha quantos passos, quantas diminuições dessa energia máxima que estava lá na usina para conseguir chegar até aquela minha tomadinha 110. Isso é uma ideia do Tzimtzum. Uma outra ideia do Tzimtzum é um grande professor que ele tem que dar aula para uma criancinha, ensinar para eles Aleph Beit, ABC. O cara é um crânio. Mas para ele sair de todo o seu conhecimento e para dar aula para adultos, é um nível que ele tem que baixar. Se é para adolescentes, é um segundo nível. Se é para jovenzinhos, é um terceiro nível. Crianças, um quarto nível. E uma criança pequenininha na primeira série, ele tem que cada vez mais condensar e diminuir. E alguém que é capaz de descer de nível tantas e tantas vezes e conseguir mastigar essa ideia para uma criancinha, ele tem que ser um grande professor. Por isso que o rei Salomão, Shlomo HaMelech, que falamos semana passada, a sua grande sabedoria e conhecimento, o que descreve nossos sábios, qual era a sabedoria dele? Que ele era capaz de fazer 3.000 exemplos, 3.000 parábolas, 3.000 explicações sobre cada conceito.
que quer dizer 3.000 exemplos? O que quer dizer 3.000 mashalim? Significa 3.000 vezes tzimtzumim. 3.000 condensações, diminuições. Ele foi descendo 3.000 níveis, até que a criança mais baixa, mais humilde, mais ignorante, possa captar e possa entender. Então, esse conceito é a ideia do tzimtzum, da luz infinita de Deus, do Ein Sof. Não foi uma vez só que Deus se condensou, mas essa luz de Deus foi passando por várias e várias condensações, diminuições, até que pôde descer até o mundo mais baixo, que é o nosso mundo. E, de modo geral, esse tzimtzum, ele se divide em 3 partes. Primeiro, o Ein Sof criou o mundo mais elevado, que é o mundo de Atzilut, que já falamos também nas outras aulas, que o mundo de Atzilut é o primeiro mundo espiritual, que ali é só espiritualidade, nada de matéria e nada de independência de Deus. É como o embrião ainda no início de uma gravidez, que ele está totalmente dependente e nulo perante a sua mãe. Então, a primeira condensação após esse mundo de Atzilut é passar para o próximo mundo, que é chamado de Beriá, o mundo da criação. E depois passa mais uma grande condensação para o mundo de Yetzirá, da formação, até que chega no 4º mundo, que é o mundo de Asiyá, o mundo físico, o mundo da ação. E assim também a alma, para descer de um nível tão elevado para esse mundo tão baixo, ela também passa por várias e várias condensações que podem ser representadas nesses 3 níveis de criação, formação e o mundo físico, o mundo da ação. Então, essa é uma ideia geral sobre toda esse conceito do tzimtzum, da condensação de Deus. Então, no momento que Deus ele revela para nós um amor, porque ele saiu lá de cima, digamos assim, não é lá em cima fisicamente, mas espiritualmente falando, ele saiu num nível espiritual tão elevado do infinito, e ele se colocou em situações de condensações para entrar dentro de mim e fazer algo por mim. Olha quanto amor e dedicação ele está fazendo por mim. E a pergunta é, o quanto que eu estou me condensando, me dedicando, me esforçando para me conectar com ele. Então, quanto mais você pensar nisso, mais você vai amá-lo. E você deve e estará disposto a se condensar, a abrir mão dos seus prazeres, do seu tempo, dos seus vícios, para se conectar com ele. Porque quando você ama alguém de verdade, você está disposto a abrir mão de tudo pelo bem-estar daquela pessoa. Isso pode ser num casamento, pode ser pelos pais, pode ser pelos filhos, pode ser por uma outra pessoa que você é super apaixonado. Você está disposto a abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, do seu sono, da sua própria vida, para poder salvar uma outra pessoa que você tanto ama. Você está disposto a letzamtzem, a se condensar, a se diminuir, a se entregar para fazer pelo próximo. Mas o que desperta isso é a meditação, é o hitbonenut. Porque para você amar alguém, você tem que meditar o quanto que você ama aquela pessoa, o quanto que você está apaixonado por aquela pessoa. Então você está disposto a abrir mão de tudo e nada vai te segurar. Não é o dinheiro que vai te segurar, não é nada que vai atrapalhar e que vai impedir a tua conexão com aquela pessoa, com aquela situação. Assim também, a nossa paixão perante Deus.
Quanto mais você meditar, quanto mais você pensar e contemplar e chegar à conclusão da grandeza por Deus, do amor por Deus, você vai estar disposto a abrir mão de tudo. Abrir mão dessa vida, abrir mão da sua casa, do seu casamento, do seu dinheiro, da sua individualidade, da sua matéria, dos seus prazeres, por Deus. E a grande questão é como atingir isso. Como podemos chegar a esse sentimento de amor e de paixão e de conexão máxima por Deus? E aqui nós entramos no nosso Sidur, na nossa reza diária, no nosso Sidur de manhã, na reza da manhã, nós fazemos o Shema Israel. Só que antes do Shema Israel, tem duas bênçãos, duas brachot, que são as Birkot Kiryat Shema, as bênçãos do Shema Israel. Quem tem o Sidur, Teilat Hashem, seria na página 42, mas a ideia é que antes da leitura do Shema, nós temos duas brachot. É interessante que todas as brachot que nós fazemos, você fala, Asher Kedishanu b'mitzvotav etzivanu, que Deus nos ordenou a fazer tal e tal mitzvah, de colocar o tefilim, de acender a vela do Shabbat, de colocar o mezuzá e assim por diante. Nós temos a mitzvah, o preceito de ler o Shema Israel diariamente. Como que nós falamos no próprio Shema Israel, ou Beshor Bechal, Kumecha, você precisa ler o Shema Israel ao deitares e ao levantares. Uma vez de noite, uma vez de manhã. Tem uma obrigação, toda pessoa, de ler o Shema Israel. Então deveríamos fazer uma bênção, Baruch Atah Hashem, Asher Kedishanu b'mitzvotav etzivanu, Likro Shema Israel. A mitzvah, o preceito judaico, o preceito divino, a ordem divina de lermos o Shema Israel. Mas não é essa bênção que nós fazemos. Se você abre o Sidur, o livro de reza, e ali consta Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam yotzeror uvorei choshech oseh shalom uvorei et hakol. Bendito é tu, Deus, nosso Deus, Rei do Universo, que forma a luz, cria a escuridão, faz a paz e cria todas as coisas. E ali ele continua descrevendo como que Deus, com sua misericórdia, ele ilumina a terra e aos que habitam a terra. Com sua bondade, ele renova a cada dia, permanentemente, a obra da criação. Quão múltiplas são as suas obras, Deus. Tu as fizeste com todas elas com sabedoria. A terra está cheia de todas tuas possessões. Rei, que por si só já é elevado desde antes dos tempos, louvado, glorificado, enaltecido, etc, etc, etc. Então, qual é o intuito do Shema Israel? Qual o propósito dessas bênçãos que antecipam a leitura do Shema Israel? Por que elas são chamadas de Birchot Kiryat Shema, as brachot, as bênçãos do Shema Israel? E por que precisamos fazer essas bênçãos antes da leitura e não após a leitura do Shema Israel? Primeira coisa, precisamos entender qual é a ideia do Shema Israel. Por que nós precisamos ler o Shema Israel? E por que é tão importante a leitura do Shema Israel? O poder da leitura do Shema Israel. Que a criança, desde pequenininha, já lemos, a mãe, o pai já lê, desde pequeno, já fala para a criança o Shema Israel. A pessoa, no final da vida, fala o Shema Israel. Na hora de um desespero, de um apuro, a pessoa ela grita o Shema Israel. Toda a ideia do Shema Israel está representada na primeira frase após o Shema Israel, que é Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Ve'ahavta, e você amarás a Deus, teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a tua força. O que quer dizer isso? Então, primeira coisa, nós temos a primeira parte. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Você deve amar a Deus. Primeira coisa,
é difícil você ordenar alguém amar uma comida, amar uma pessoa, porque amar é um sentimento do coração. E aqui a Torá ordena, ve'ahavta, você deve amar a Deus. Cadê o botão? Como que você aperta o botão? Como você pode ordenar alguém a amar algo ou alguém? E pior ainda, amar Deus que eu nunca vi, nunca escutei, nunca presenciei, algo totalmente espiritual. Vai vir aqui uma ordem, você deve amar a Deus? Como que pode haver uma ordem como essa? Só que essa ordem não para por aí. Ela continua e te descreve de 3 formas que você deve amar a Deus. Bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol neodecha. Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Quer dizer, eu preciso abandonar tudo para amar a Deus. O que quer dizer bechol levavcha, com todo o teu coração? Porque em hebraico, lev é coração. Levavecha tem uma letra a mais. Deveria estar escrito bechol libecha, com todo o teu coração. Levavecha significa com todos os teus corações, ou com os seus 2 corações. Então explica aos seus sábios que isso representa o que estamos falando desde o começo do Tânia, o Yetzer Tov, o Yetzer Hara, o instinto animal e nosso instinto divino, nosso bom instinto. Com a nossa alma divina, com a nossa alma animal. Quer dizer que nós precisamos amar a Deus não somente com a minha alma judaica, com a minha alma boa, com o meu bom instinto, com o meu lado positivo. Eu preciso amar a Deus com a minha alma animal, com o meu bichinho aqui de dentro, com minha alma mundana, eu também preciso amar a Deus. E não somente que eu preciso amar a Deus, eu preciso amar com todo o meu coração. Da mesma forma que eu amo meu cônjuge com todo o meu coração. Eu amo meus filhos com todo o meu coração. Eu amo meu dinheiro e comida e meu trabalho com todo o meu coração. Assim também eu preciso amar a Deus. Ou até largar tudo aquilo que esteja impedindo o meu amor a Deus. Bechol nafshecha, com toda a tua alma. Nefesh, com toda a alma, significa abrir mão da tua vida por Deus. Se estiver numa situação de perigo, de Mesirut Nefesh, de auto-sacrifício, que é ou a cruz, ou a espada, ou Deus, ou a estátua, ou Deus, ou me desprender dele, eu vou abrir mão de tudo para não desprender de Deus. O Bechol Meodecha, com toda a tua força, com toda a tua energia. Mamon, meodecha vem da palavra mamon, com todo o teu dinheiro. A pessoa ela tem que estar disposta a abrir mão de todo o seu dinheiro, de toda a sua matéria, para se conectar a Deus. Em outras palavras, a Torá aqui está nos cobrando, o judaísmo, o Shema Israel está nos orientando, que a pessoa ela deve abrir mão das coisas mais valiosas da sua vida, da sua família, do seu dinheiro e da sua própria vida, pelo ve'ahavta et Hashem Elokecha, pelo amor que você deve ter a Deus, teu Deus. Na teoria talvez seja fácil, mas na prática é impossível. Você vai falar, eu estou disposto a abrir mão de tudo? Eu estou disposto a abrir mão do meu tempo para rezar a Deus, para me conectar com Hashem, para estudar mais Torá? É praticamente impossível. Porque nós não somos anjos. Deus não nos criou como malachim, como os anjos. Deus nos fez seres humanos materiais, físicos, com prazeres, com tentações, com dificuldades, com família, com dinheiro, com dificuldades, com trabalho, etc. E a pergunta é, como nós lemos diariamente no Shema Israel, você deve amar a Deus com todo o teu coração, com todo o seu dinheiro, com tudo, abrir mão de tudo por Deus. E é uma ordem, você deve fazer assim, você deve sentir isso, estar disposto a ter essa paixão e esse auto-sacrifício por Deus.
Baseado no que falamos antes, na primeira historinha do grande advogado que o filho queria pagar uma consulta para poder conversar com seu pai, a pergunta é: o que te convenceria a abrir mão das coisas mais importantes da sua vida? O que te levaria a abandonar as coisas que eram valiosíssimas para você se dedicar a uma outra pessoa, a uma outra atividade? Então aqui existem duas oportunidades, duas chances. Por um lado, podemos falar que aqui é uma pessoa que tem algo que para ele é extremamente importante, muito mais do que as outras coisas, e por isso você consegue essa pessoa, esse assunto consegue atrair ele para conversar com ele, para chamar a atenção. Pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser o chefe, pode ser o maior cliente, alguma coisa que vai atraí-lo para abrir mão de tudo. Uma segunda situação pode ser que é algo para ele que é natural. Para ele é isso que ele gosta e é isso que ele vai atrás. Que ele entendeu, que ele gostou e por isso que ele vai abrir mão de tudo para pôr aquela coisa, para aquela situação. Então cada um, na verdade, deve pensar o que pode me levar a abrir mão de tudo e para poder me dedicar mais a Deus, me dedicar mais à Torá, ao judaísmo, à reza. E para você sentir isso, você precisa parar e meditar. Parar e pensar um pouquinho o que é importante para mim. Ou quão importante Deus é na minha vida. E essa que é a ideia do Shema Israel. E, na verdade, essa que é a ideia das duas bênçãos que antecedem a leitura do Shema Israel. E nós temos duas brachot. E o propósito dessas duas bênçãos é você meditar em palavras, em frases, em conceitos que vão despertar dentro de você um amor, uma paixão, uma conexão máxima com ele, e, consequentemente, você vai amá-lo. E, consequentemente, tudo aquilo que vai atrapalhar esse teu amor, a tua ligação com ele, você vai estar disposto a abrir mão de tudo. Então, tem uma primeira brachá. A primeira bênção é Yotzer Or Vorech Choshech, como que Deus ele cria a luz, a escuridão, a grandeza de Deus nos céus, na terra, nas criaturas, e os ventos, e o fogo, e os anjos, e assim por diante, quer dizer, descrevendo a grandeza dele. E se você lê, e para, e canta, e medita, e contempla nesse conceito da primeira brachá, antes do Shema Israel, você vai ter já esse primeiro sentimento. E na segunda brachá, já um segundo passo, um segundo degrau, você reconhece o fato que Avat Olam Avtanu Hashem Elokeinu, um amor eterno, Deus nos amou. Deus nos concedeu com misericórdia demasiadamente abundante. Nosso Pai, nosso Rei, pelo teu grande nome, por nossos antepassados que confiaram em ti e que tu ensinasse para eles e deu para eles a Torá e assim por diante. Quer dizer, como que Deus, ele fez tanta coisa por nós, nos deu a Torá, nos tirou do Egito, fez bondade comigo, me salvou daquela situação, de tantas situações, e isso representa o amor que ele tem por mim. Então, o primeiro nível é o Yotzer Or. A primeira brachá é o Yotzer Or. Nessa primeira frase, nesse primeiro capítulo, nessa primeira bênção, ele está descrevendo como que Deus ilumina a terra, a grandeza dele,
Como que Deus ele ilumina o mundo? Ele criou, cria e constantemente ele cria. Hamechadesh betuvó, ele renova com a sua bondade, bechol yom, todo dia, constantemente, a criação do Gênesis. Marabu Maser Hashem, quão grandes são seus feitos, seus atos, Deus, e assim por diante. E depois, na continuação, ele fala, Tidbarech lanetzach, Deus vai ser abençoado para sempre, por todos os mundos. E daí ele entra nos nomes e nos vários níveis de anjos. Os Serafim, Ofanim, Hayot HaKodesh, cada um gritando e louvando e enaltecendo a grandeza de Deus de uma forma máxima. E como que os anjos, eles falam, Kadosh, 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 santo, santo, santo seja abençoado o santo nome de Deus. Como falamos na última aula do Shabbat, a ideia da Kedushá, da santidade. E essa brachá nós falamos também à noite, antes do Shema Israel da noite, na reza da noite do Arvit, nós também fazemos essa bênção. De uma forma mais resumida, que descreve a grandeza dele. Contam um casal que eles decidiram se divorciar da luz livre. E daí o rabino tentou para cá e para lá, e o terapeuta e o psicólogo tentaram ajudar e fazer as pazes entre o casal. E daí, no momento, o marido, ele confessa, ele fala o seguinte, eu já estou indignado com a minha mulher desde o momento que saímos da Chupá, do palio nupcial, logo após o casamento, que nós vamos para o Cheder Ichud, que é um quartinho da união entre o casal, que fica só a sós, o marido, a mulher, o noivo e a noiva ficam lá alguns minutos, compartilhando da primeira refeição, e eles ficam lá, um momento de amor, um momento único entre o casal. E ninguém mais está lá dentro. É um pré-noite de núpcias. E no meio daquele momento tão gostoso, falou o marido, tocou o seu telefone, tocou o teu celular. E você atendeu o celular e começou a bater papo com a tua amiga. E eu fiquei muito chateado. E eu fiquei, naquele momento, no fundo do meu coração, falei, com essa mulher eu não vou ficar casado. Não é essa mulher que eu queria. Não é com essa mulher que eu queria viver pro resto da minha vida. E ela tentou falar, minha melhor amiga que está doente, que está com o pai internado, que isso, com aquilo, sei lá o que mais. Mas eu falei para ela, existem momentos da vida, do dia, que você tem que abrir mão de tudo para poder se conectar com teu cônjuge ou com a pessoa amada, e agora teu noivo, logo depois da cerimônia do casamento, você me traiu, eu me senti traído naquele momento, naquele quartinho no Cheder Ichud, e ele chorando e chorando, chorando. E assim também muitos de nós, e eu mesmo às vezes, eu faço essa traição. Não essa. Mas no meio da reza, que eu deveria estar falando com Deus, deveria estar meditando na grandeza de Deus, toco o celular. E eu abro o celular e começo a falar com alguma coisa fútil. Naquele momento, eu estou traindo. Porque Deus casou comigo no Monte Sinai. E diariamente Deus me dá a Torá e quer criar essa união máxima comigo. Deus é o noivo, o povo é a noiva, e naquele momento eu pego o celular, eu estou traindo a ele. Ou mesmo que não seja o celular, mas que seja um papo furado, ou que seja uma coisa errada para esse momento tão precioso, tão especial, eu estou abandonando ele, porque eu deveria estar totalmente em dedicação total a você, total ao meu cônjuge, ou aquela pessoa amada, ou exatamente isso que eu faço. Eu deixo no silencioso, deixo afastado, só por urgências eu acabo pegando. Mas no meio do Shema Israel, com certeza que eu não pego o celular e tento nem pegar durante a reza toda. Então essa é a primeira bênção.
descrevendo a grandeza dele. E como que eu não posso abandonar e trair e quebrar o nosso vínculo e quebrar a nossa amizade, o nosso amor. Depois que eu já passei por esse primeiro degrau, atinjo o segundo andar, um segundo degrau de conexão com ele. Então eu já consigo atingir um nível mais profundo e aprender o amor, a Ahavat Olam Ahavtanu, um amor eterno, um amor máximo que Deus tem por nós. A Ahavat Olam significa um amor eterno, o amor que Ele nos deu a Torá, um amor que com a sua compaixão Ele tem piedade de mim todo dia e me perdoa e me ama todo dia. É um amor eterno que Ele tem por mim, que Ele me escolheu. Asher bachar banu abocher be'amo Israel be'ahavá. Como conclui essa bênção, se fala que Deus escolheu o povo de Israel com amor. Então a grande novidade é que Deus, ele, com todas as grandezas dos mundos espirituais, de todos os malachim, de todos os anjos, ele desceu, fez vários e vários tzimtzumim, que falamos agora, tantas condensações, para descer no mundo, para me tirar do Egito, ou do meu Egito particular, dos meus pepinos, dos meus tomates e abacaxis diários, dos meus tzures, e me aproximar, e me dar bênçãos, me dar dinheiro, me dar saúde, me dar alegria, me dar família, etc. Que isso representa o amor máximo que Ele tem comigo, por mim. Opa! Então isso, se eu leio, não no blá blá blá, mas se eu leio, paro e medito, isso vai acabar despertando uma emoção dentro de mim. Um amor por Ele, uma paixão por Ele, uma paixão máxima por Ele. Então, se Ele abrir mão de tudo por mim, então também posso e devo abrir mão de tudo por Ele. E quanto mais eu meditar e me concentrar nas palavras da reza, mais eu vou sentir. E automaticamente você vai sentir o amor por Ele. Porque o amor para um cônjuge ou para um grande amigo novo, etc., você precisa conhecer ele. Quanto mais você conhecer aquela pessoa, mais você automaticamente vai sentir amor por ela. E menos você vai querer magoá-la. E mais você vai ficar apaixonado. E mais apaixonado. Não amor de carnaval, que é amor falso e etc. Passageiro. Não é verdadeiro. Quanto mais você meditar, quanto mais você estudar, quanto mais você ler e se concentrar nessas duas bênçãos, quando você chegar no Shema Israel, você não vai estar só blá 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 falando ame a Deus, não é da boca para fora. Você vai estar com um sentimento de amor, porque você meditou, você contemplou, você se aprofundou nisso, e você vai acabar sentindo esse amor máximo por Deus. Conta uma história muito bonita que tem um grande rabino, Moshe Feller, em Minnesota, nos Estados Unidos, que ele estava querendo se aproximar de um grande cientista da época, que já faleceu, que chamava Melville Green. Um grande cientista, criou várias patentes, etc. Ele estava querendo se aproximar dele, para aproximá-lo do judaísmo, para tentar estudar um pouquinho de Torá com ele, alguma coisa nesse sentido. E esse cientista era uma pessoa muito filósofo, não acreditava em Deus, não tinha muita ligação com a Torá, e não tinha tempo. E até que, depois de muita insistência do Rabino Moshe Feller, esse Dr. Melville Green deu uma audiência, deu algum momento para eles conversarem. Eles começaram a conversar para cá, conversaram para lá, e logo depois de uns 15 minutos de conversa, o Moshe Feller, ele olha pela janela, ele viu que o sol já estava se pondo, ele falou, Minha, a reza da tarde, que tem que ser antes do pôr do sol. Então ele vira para o grande cientista, ele fala, desculpa, mas eu preciso fazer uma reza agora. E no momento, o homem ficou furioso. Ele falou, imagina, você vem aqui
tanto tempo esperando para ter essa reunião comigo e você vai parar para falar, para fazer uma reza, ler um blá blá blá? E daí o Moshe Feller vira para ele e fala: realmente, nossa conversa é extremamente importante, você é uma pessoa muito, muito importante, um grande cientista, mas não existe nada mais importante para mim do que a reza da tarde que eu posso falar com Deus. E o grande cientista estava furioso, mas ele ficou observando o Rabino Moshe Feller rezando com toda a concentração a reza da tarde, lá no cantinho do escritório dele. Ele percebeu que na frente dele tem uma pessoa de crença, uma pessoa que mamin, que ele acredita naquilo que ele está fazendo. E ele começou a apreciar e respeitar, e dessa forma ele se aproximou cada vez mais da religião e virou uma pessoa muito importante, e se aproximou ao judaísmo, e se aproximou ao Rebbe, e uma história inteira. Mas o ponto é que quando você entende, quando você medita, quanto mais você medita, quanto mais você se aprofunda, você acaba sentindo o amor, você acaba sentindo uma atração por aquilo de uma forma tão profunda. E essa, na verdade, esse sentimento de amor não termina o nosso trabalho, que todo o propósito desse amor não é só ficar apaixonado por Deus, é você levar a ação. Como falamos antes, que existe o abraço de Deus, que é o talit, o tfilim é a conexão dos meus 4 níveis do intelecto, mas o mais importante é você levar na prática. Na hora que você sai, você estuda um pouquinho mais de Torá, e você leva no mundo afora tudo aquilo que você se empolgou, tudo aquilo que você se meditou e se aprofundou durante a reza, e você leva para fora da sinagoga, para fora do Sidur, para fora da reza, e você continua praticando e representando esse seu amor a Deus, esse que é todo o objetivo. Sair da teoria e levar até a prática esse Ve'ahavta Hashem Elokecha, que a gente possa realmente viver com esse amor, com essa paixão, cada vez mais, essa conexão com Deus. Uma boa noite para todos.